pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos ver uma sequência didática bastante interessante, porque ela é interdisciplinar, entre inglês, língua inglesa e educação física. Então, pessoal, da educação física a gente vai trabalhar com circuitos, tá bom? Individual e em grupo. E também vamos trabalhar no inglês, nós vamos trabalhar os modal verbs, ok? Então, primeiramente, nós vamos fazer um circuito, né, na quadra, num espaço bacana para educação física, para atividade física. E em cada fase desse circuito haverá um cartaz. E aqui eu coloquei alguns modelos, né, alguns exemplos de cartazes com os modal verbs e as aplicações, né, o uso dele, para que ele serve. Em cada ponto dessas paradas, né, do circuito, o aluno lerá em voz alta, né? Ele deu uma corridinha, parou para fazer um polichinelo, então ele leu o cartaz que está escrito lá, can, ability, request, e ele vai lendo o cartaz. Em cada parada haverá um cartaz, ok? E aqui eu coloquei alguns de exemplo. Então, aqui eu coloquei exemplo também do circuito. Olha bem, aqui tem várias paradas, ó. Nós temos aqui 6 paradas, então 6 cartazes um cartaz em cada parada, 6 cartazes, ok? Bom, depois haverá um circuito em dupla. O mesmo circuito eles vão fazer em dupla, porém um pouquinho diferente a atividade. Em duplas eles vão percorrer o circuito e em cada ponto da atividade física terá um cartaz com modal verbs. Eles deverão normalmente desenvolver uma oração. Aí é uma frase deles, criação deles. Tem que correr e naquela parada eles têm que pensar entre os dois uma frase, uma oração usando modal verbs, ok? Mesmo que foram tratados no primeiro circuito. E eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, com can, depois you can stay here as long as you need. Então, aqui temos alguns exemplos de frases. E aqui também um exemplo de outros circuitos, se vocês acharem mais interessante, mudar esse circuito. Terceiro ponto, eles vão trabalhar com Stop the Bus. Não sei se vocês conhecem, uma brincadeira bastante divertida. Você divide a turma em 3 ou 4 grupos, na verdade, farão uma fila, são 3, 4 filas, tá? E divide o quadro também com marcador. E você vai propor uma atividade para eles, tá? Cada primeiro aluno da fila vai receber um marcador. Então tem que ter 3 ou 4 marcadores, né, para cada fila. E ele vai ser dividido, o quadro vai ser dividido por linhas, né, de acordo com a quantidade das equipes formadas. E o professor vai mostrar um modal verbs e ele vai apitar. Quando ele apitar, o primeiro aluno deve correr até o quadro e escrever uma frase usando aquele modal verbs que o professor falou, certo? Ou falou ou mostrou um cartaz. Quando o primeiro aluno terminar, o primeiro aluno que estiver no quadro terminar a frase e estiver terminar o trabalho dele, ele vai bater a mão no quadro, não com muita força, né, e vai gritar Stop the bus. Então, pare o ônibus. E aí todos têm que parar. E aí o professor vai avaliar se aquela frase está correta, certo? Se ela estiver correta, é ponto para a equipe. Né? Se não estiver, a equipe já vai perdendo ponto, ok? Então a atividade vai assim sucessivamente até terminar toda a fila lá no Stop the Bus. Tá? Aí tem os exemplos de cartazes, se o professor preferir mostrar um cartaz. E aí temos aqui um exemplo também de quadro do Stop the Bus. O professor pode fazer um cartaz e aí dividir as equipes, por exemplo, em nomes de cores, né? Aí tem aqui nome de cores, pode ser outro também, outro tipo de nome para os times, certo? Para as equipes. E aí vai marcando o total depois, ok? Então, depois o quarto ponto aqui, para essa atividade interdisciplinar, é briga de galo, que também é um tipo de atividade de educação física, né? A turma vai ser dividida em equipes, o professor vai colar um modal verbs nas costas de um aluno, um cartaz nas costas de cada aluno, e um tem que tentar ler o que tem nas costas do outro, certo? O primeiro aluno que encontrar o modal verb correto que está nas costas do colega, né, eles têm que ficar com as mãos para trás, então por isso fica igual uma briga de galo, ele vai ganhar ponto para sua equipe, certo? Então ele ganha 3 pontos, o segundo 2 pontos e o terceiro 1 ponto, e o último não pontuará. Então é bastante interessante essa briga de galo também. Os alunos com modal verbs deverão impedir que os alunos com a situation, né, descubram qual é o verbo. Então, gente, é bem interessante que você coloca um cartaz com modal verb nas costas de um aluno e uma situation nas costas do outro aluno, ou seja, uma situação que você deve, que ele está triste, o que ele deve fazer,
Aí tem que usar o modal verbs. O que que ele deve fazer? Should, né? Então, aí a criação dos alunos, né, de acordo com a situação, vai usar um modal verbs, ok? E aí é bem interessante porque os alunos têm que descobrir qual o modal verbs também que vai caber para aquela situação. Então, eles têm que ir andando atrás um do outro, como galos, assim, com as mãos para trás, e impedindo que o outro leia, porque ele tem que conseguir ler, mas tem que impedir que o outro leia para não marcar ponto para a equipe dele. Então, eles deverão impedir que os alunos com a situation descubram qual é o verbo, por isso todos deverão ficar de frente um para o outro e com as mãos para trás, como em uma briga de galo, certo? Exemplos de cartazes, tá aí, would, must e shall. Exemplos de situações para finalizar um projeto. We shall finish our project this semester. Então, vê aqui, gente, que é uma situação. Esse verbo que o shall, ele não vai aparecer na situação, mas esse aluno que tem a situação nas costas dele, ele tem que descobrir quem está com o verbo, ok? Would you like to travel abroad? Então, a pessoa, o aluno, tem que descobrir quem está com o would, ok? E assim sucessivamente. Então, esses aqui são exemplos de situações, tem vários tipos de situações que podem ser criadas, e verbos também tem outros, aqui são somente exemplos, ok? Então, gente, é uma atividade bastante interessante, cabe também mais criações. O meu inglês não é perfeito, estou estudando, mas eu tenho essas ideias assim, gosto bastante de compartilhar com vocês, ok? Então, essa foi uma sequência didática interdisciplinar com educação física e inglês, ok? Muito obrigada, até a próxima, um abraço.